Boa noite, terceira série. Na aula passada eu pedi para que vocês fizessem a atividade 1 e 2 da página 139, vamos então fazer a correção dessas atividades. Questão número 1, explique quais são as principais causas e os principais efeitos dos movimentos populacionais. Bom, os movimentos populacionais são motivados por fatores econômicos, políticos, naturais, ideológicos, religiosos, né? Atualmente é mais comum que sejam fatores econômicos. Esses movimentos eles podem ser espontâneos, forçados, controlados pelo Estado. E os seus efeitos imediatos, basicamente, é a alteração do caráter demográfico tanto da região que perde essa população, quanto da região que ganha essa população. Questão número 2, observando novamente o infográfico das páginas 130 e 131 e as fotos abaixo, como você justificaria as principais rotas migratórias do mundo atual, considerando que os países que acolhem imigrantes e as regiões de partida? Bom, os países que acolhem, né? Acolhem no sentido de recebem, não necessariamente de acolher, né? Mas, em geral, são alguns países desenvolvidos, países emergentes, que são polos de atração para essa população, que, por sua vez, deixam os seus países de origem em busca de melhores condições de vida. Atualmente, por questões até relacionadas à política migratória, os locais que mais têm recebido imigrantes são os países em desenvolvimento. Vamos agora entrar no capítulo 7, vamos falar sobre a formação e a diversidade cultural da população brasileira. A população brasileira ela começa a se formar no período ainda da colonização, e é conhecido, né, que essa população ela se forma a partir de 3 matrizes. A matriz indígena, que corresponde aos nativos, né, que estavam aqui quando os colonizadores chegaram. A matriz europeia, que corresponde aos colonizadores. E a matriz africana, que corresponde a um processo de migração forçada para compor aí, para atender às necessidades de mão de obra, no caso, mão de obra escrava, dentro da, então, colônia, né? No caso, o Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil foram os índios, né? Esses são nativos, assim chamados, na realidade, os índios, a gente costuma chamar dentro da geografia de ameríndios, né? Os nativos americanos. A nomenclatura índio é uma interpretação europeia, né? Por conta daquela historinha que estavam indo para a Índia e se depararam com essas terras e tal, que tem aí uma série de controvérsias, mas enfim. Os indígenas, eles são povos, ou foram, né? Porque na realidade grande parte dos indígenas foram dizimados, mas eram povos que tinham as suas características culturais que não eram homogêneas, né? Muito embora eles tivessem sido colocados pelos portugueses como uma população homogênea, eles apresentavam características bastante diversificadas entre uma tribo e outra. No litoral brasileiro, por exemplo, foi encontrado, a princípio, os tupinambás, que era uma população indígena relativamente pacífica, embora, né, tenha aí alguns relatos de canibalismo, né? Mas isso dentro de um outro contexto. Foi encontrado também tupi-guaranis, né? E uma infinidade de outras tribos, de outras culturas, de povos nativos diferenciados. É importante considerar
que os povos indígenas, eles tinham uma relação diferenciada com a terra, diferente do europeu. Ele não tinha aquela ideia de acumulação, né? Eles viviam, o índio brasileiro, né, o nativo brasileiro, ele vivia numa sociedade bastante simples, né, um sistema de clãs, né, ou de tribos, como vocês preferirem, um sistema tribal. Dentro das tribos havia um líder religioso pajé, né? Um líder administrativo, no caso o cacique, que também era uma autoridade até para resolver demandas em relação à segurança, as demandas, conflitos entre eles, de tribo com tribo, né? Enfim. Algumas dessas tribos eram inimigas, outras viviam totalmente isoladas, então cada tribo trazia ali o seu contexto. O contato com os europeus não foi para o índio, né, algo benéfico por motivos óbvios. Além de terem sido dizimados aí por conta das questões ligadas à própria saúde, né, contato com doenças que eles não tinham e coisas desse tipo, os índios, até por essa cultura de não acumulação, eles não conseguiam compreender a relação do europeu com o espaço, né, de tomar para si algo que era, sobre o ponto de vista de posse, né, era naturalmente de todos, porque o índio ele vivia em comunidade. Isso trouxe um processo de dominação bastante violento. O índio ele não se deixou escravizar pacificamente, vamos dizer assim, né? Ele não se deixa escravizar e ele prefere, né, morrer a ter que compreender e participar e colaborar com aquele novo sistema de tomada do espaço que o europeu vinha propor. Isso não quer dizer que a escravidão indígena ela tenha sido realizada por um curto período de tempo. Na realidade, até mesmo no século XIX, a gente ouve falar, né, de índios escravos. Aí houve diversas formas de dominação, né? A dominação por força, que acabava, de certa forma, exterminando o índio, porque o índio era o fraco da história, né? Nesse sentido. A dominação pela fé, né? Como aconteceu no caso dos jesuítas, que tentaram catequizar os índios justamente para poder dominá-los, né? Não tinha nada a ver ali com salvação da alma, muito pouco, inclusive, a ver com salvação da alma, era mais uma questão de dominação. E é importante considerar que para o europeu, né, o português no caso, o índio ele era um elemento importante naquele processo de conhecimento da nova terra, porque o europeu não sabia, né, os caminhos, não sabia nem direito o que ele estava procurando, e o índio sabia, o índio era daqui, né, morava aqui e tal, então ele tem esse importante papel, né, de guiar o europeu na nova terra. Nós vamos voltar nesse assunto, vamos estar falando aí mais sobre isso, mas a princípio eu quero propor para vocês uma reflexão sobre essa chegada dos europeus, sobre a situação do índio, né? Quero propor uma reflexão crítica em relação a isso. Por isso eu vou deixar uma música para que vocês escutem. Creio que a maioria vai gostar e a grande maioria conhece, é uma música bem, bem conhecida. Talvez não tenham prestado atenção na letra e tal, mas gostaria que escutassem com carinho para interpretar, para compreender, para criticar, né? E
numa próxima aula aí, darmos continuidade às nossas discussões.